O Atlético inaugura o novo estádio no próximo domingo, na partida contra o Santos pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4h. Liberação da arena foi possível após uma longa negociação, um longo caminho, um projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, que dispensou o cumprimento de todas as exigências que foram feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Executivo Municipal, e aí não só para a Arena MRV, mas também para outros empreendimentos aqui na capital mineira. Por isso foi possível a liberação. A arena, nesse primeiro momento, não vai funcionar com toda a sua capacidade, que é de 46 mil espectadores, né? 30 mil pessoas devem acompanhar essa partida no próximo domingo. Ainda assim, os impactos devem ser muito grandes, principalmente com relação à mobilidade urbana para se chegar ao estádio, o torcedor que vai ao estádio, e também para os moradores do entorno. E aí a gente vai conversar sobre esse assunto com o arquiteto e urbanista Sérgio Missior, ele também é professor de cidades inteligentes e mobilidade urbana da Fundação Dom Cabral. Sérgio, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Tempo News, segunda edição. Boa noite, Luciano, Adriana e quem está nos acompanhando. Boa noite, Sérgio. Ô Sérgio, vamos começar falando sobre os impactos que muito se discute em relação a um novo empreendimento como esse, né, da Arena MRV. Não só da Arena MRV, mas qualquer empreendimento desse porte gera impacto muito grande para a cidade. E aí, como é que a gente pode analisar, principalmente em relação à região onde está sendo implantada a arena, hein, Sérgio? Bom, Luciano, normalmente são realizados estudos e um planejamento bastante ampliado, justamente buscando antever todos os impactos que serão relacionados com esse grande empreendimento. E é importante ressaltar que nós estamos falando tanto de impactos adversos, negativos, quanto também dos diversos impactos positivos que um empreendimento com essas características, com esse porte, nesta localização, pode trazer, tanto para o esporte, para o turismo, para a dinamização econômica, para alternativas, inclusive de lazer. Então, todas essas dimensões são analisadas. Para isso existe, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, o processo de licenciamento, tanto ambiental quanto urbanístico, para que toda essa simulação, esse projeto do que está por vir, possa ser potencializado naquilo que é positivo e possa ser mitigado, ou seja, reduzido ou mesmo eliminado, e naquelas alternativas onde é impossível você eliminar o impacto, até mesmo compensado. Isso visa, Luciano, a fazer com que esse empreendimento se insira adequadamente, não só no terreno propriamente dito, seguindo todas as regras legais, mas que ele seja um equipamento urbano que também agregue valor, serviços e qualidade de vida ao cidadão. Afinal de contas, a Arena MRV também pretende se configurar como um bom vizinho, não só para a sua circunvizinhança imediata, mas para toda a cidade. Ô Sérgio, alguns problemas, eles aparecem só quando de fato a estrutura começa a funcionar, né? Por todo o planejamento que há anteriormente, todo o planejamento que foi feito, a gente sabe que tem uma consultoria de trânsito, né? Trabalhando para mitigar os efeitos ou possíveis problemas, mas algumas questões a gente só vai ver se vai funcionar ou não na hora que começar a ser testada, né? É exatamente isso. Veja que, mesmo que o planejamento e o projeto seja extremamente assertivo, é claro que tanto na fase de construção quanto na fase de operação, que é essa que se inicia agora, os ajustes precisam ser realizados. Agora, veja que, Adriana, todos os estudos são baseados em casos que têm alguma similaridade com essa arena, ou seja, são analisados outros estádios, outros equipamentos polarizadores,
tentando diminuir ao máximo esses riscos em relação a essas mudanças e essas novidades que podem aparecer na construção ou no funcionamento do estádio. Agora, lá na fase de planejamento, o próprio empreendedor contratou especialistas, empresas, consultorias para realizar diversos estudos. Então, lá no início, essa área era inclusive zoneada pela Prefeitura de Belo Horizonte como uma ZP1, que é uma zona de proteção ambiental na categoria 1, ou seja, ela não tinha a vocação para receber esse estádio, mas foi feita toda uma alteração na legislação urbanística por meio de um instrumento urbanístico que chama Operação Urbana Simplificada, dando então condição para que esse terreno recebesse esse empreendimento. E aí sim, esses estudos envolveram, inclusive, como você destacou, um relatório de impacto na circulação. Então é feito todo um cálculo, né, de impacto que esse empreendimento pode trazer em termos de mobilidade, acessibilidade, nos seus horários de funcionamento, avaliando inclusive uma estimativa de qual que é o percentual do público que irá de metrô, que irá de carro, de moto, de ônibus, né, os pedestres, para que essa operação seja realizada com o máximo de segurança e aí sim, que obras sejam feitas para poder mitigar, para poder solucionar esses problemas. E aí, naturalmente, Adriana e Luciano, normalmente essas obras, elas são de responsabilidade do empreendedor, porque não faz muito sentido a cidade ficar com todos os ônus, todas as consequências, todos os resultados dos investimentos necessários para poder aumentar a capacidade de suporte para recebimento desse projeto. E a gente sabe que nem todas as ações foram concluídas até esse momento. Portanto, é importante discutir esses pontos para que a operação possa, então, minimizar esses impactos. A gente está conversando aqui no Tempo News, segunda edição, com o arquiteto e urbanista Sérgio Missior, ele que é professor de Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana da Fundação Dom Cabral. Sérgio, dentro disso que você estava falando, existe uma corrente, ou há uma corrente que acredita que lá no início, quando começou a ser acordada essa construção, de que houve um exagero por parte da prefeitura em relação às contrapartidas. A liberação agora foi possível a partir de um projeto de lei do vereador César Gordinho, do Solidariedade, que possibilitou esse funcionamento sem o cumprimento total das contrapartidas. A minha pergunta é no seguinte sentido: haveria possibilidade de a prefeitura liberar essa arena para funcionamento se houvesse algum risco em relação ao não cumprimento dessas contrapartidas? Ou seja, a prefeitura está liberando a partir desse projeto, mas consciente de que por mais que tenhamos problemas nesse teste aí, ou após esse teste, vai se cumprir um papel ou vai haver um funcionamento a contento, Sérgio? Bom, Luciano, esse projeto começa a ser concebido há cerca de 8 anos atrás e ele vai trafegar por toda essa jornada de planejamento, de projeto e de aprovação, que é uma jornada essencialmente técnica. Ou seja, os técnicos da prefeitura, na verdade, eles não determinam as contrapartidas. Elas vêm muito em função dos próprios estudos técnicos que o empreendedor contrata e realiza, e esses estudos vão fazer um diagnóstico da situação sem o empreendimento e um comparativo desta região com o empreendimento, e vão analisar todas as repercussões e externalidades que esse tipo de empreendimento pode trazer. E aí sim, os próprios técnicos contratados pelo empreendedor é que vão indicar a necessidade dessas contrapartidas para mitigar, para compensar, para reduzir ou para eliminar os impactos. É claro que aí o setor técnico da prefeitura se junta a partir desses estudos, ou seja, foi feito o estudo de impacto ambiental, o seu relatório trazido a conhecimento do público, foi feito também um relatório de impacto na circulação, uma grande pesquisa de percepção junto à população do entorno, e esses estudos subsidiam um parecer técnico da prefeitura. Depois disso, Luciana e Adriana, isso
corre para um conselho municipal, seja ele de meio ambiente ou de política urbana, que é um conselho formado pela sociedade civil, pelos representantes do poder público e com diversas representações, passando por entidades, universidade, associações comunitárias e representantes tanto do executivo quanto do legislativo. E aí sim esse parecer técnico é votado. Portanto, houveram diversas etapas para se discutir ou mesmo calibrar essas medidas. Então, eu não acredito que essas medidas tenham sido superdimensionadas naquele momento. Agora, pode acontecer que outras obras, a dinâmica da própria cidade, a revisão de alguns estudos, possa determinar, sim, a solicitação de revisão, de eliminação de algumas ações, substituição por outras, ou mesmo o próprio custo dessas medidas pode inviabilizar alguma operação no empreendimento. Diante disso, é que eu vejo a necessidade agora, com o empreendimento já aprovado e já em pré-operação praticamente plena, né, na sua plenitude, ele vai necessitar de muito investimento nessa logística, nessa operação, para que o funcionamento se dê de uma forma segura. Veja que a Estado, por exemplo, que nós temos o privilégio de ter a única linha de metrô de Belo Horizonte, né, atendendo a esse estádio, então isso é um diferencial positivo, portanto, haveria necessidade de intensificar o estímulo e as ações para que as pessoas possam ir ao estádio prioritariamente por meio do metrô ou de transporte público, né, por meio de ônibus. E aí sim a gente precisa de muita segurança para esses pedestres e até hoje a gente vê algumas lacunas em relação a esse trajeto. Ou seja, nós temos áreas onde o pedestre tem um espaço muito limitado, e isso vai fazer com que ele ocupe uma faixa da via expressa, por exemplo, ou seja, há necessidade do órgão de trânsito fazer essa sinalização e reduzir até mesmo as faixas da via expressa, trazendo segurança para o pedestre. Afinal de contas, o pedestre é a parte mais importante de todo esse contexto. Ele precisa de segurança, mesmo que isso traga alguma repercussão no trânsito. Agora, o ideal é que essas operações, claro que elas trazem impacto na cidade, mas que a gente tivesse toda essa segurança para principalmente o momento de chegada e o momento de saída, reduzindo ao máximo essas repercussões que, diga-se, não são só para Belo Horizonte. Nós estamos falando de um estádio que tem dimensões metropolitanas e está justamente numa área de divisa também metropolitana, então é muito importante analisar as repercussões, tanto em Belo Horizonte, quanto em Contagem, ou em toda a região metropolitana. Luciano. Ô Sérgio, para ilustrar, para deixar mais claro para o nosso ouvinte e espectador, né, Luciano, um pouco do que você disse, detalhou, a gente está falando do metrô, a gente está falando também dos estímulos, né, para que os torcedores utilizem o metrô, mas dessa forma também é necessário implementar medidas para que o torcedor siga em segurança até a Arena MRV. E o nosso repórter, o Lucas Gomes, ele fez esse trajeto do metrô até a Arena e mostrou em detalhes qual é o caminho que o torcedor vai fazer. E aí a gente vai assistir esse vídeo junto, Sérgio, e depois eu quero as suas considerações, tá? Sobre alguns pontos que o Lucas vai mostrar. Vamos acompanhar? Vamos. Oi, eu sou o Lucas Gomes e vou mostrar a vocês o trajeto a pé tido como seguro pela BH Trans para chegar à Arena MRV, saindo da estação Eldorado, que é a única recomendada para o desembarque da torcida. Primeiro, saindo da estação pelo lado da Via Expressa, você atravessa a rua onde fica o ponto de táxi, depois passa pelo relógio de sol e segue pela esquerda até o semáforo embaixo do viaduto da Avenida Teleférico. A partir daí, você caminha pelo canteiro da Via Expressa. Você vai precisar atravessar a Rua Joaquim Corrêa de Aquino, que não tem sinalização para pedestre, então fique atento. Depois, você segue pelo canteiro até passar um ponto de venda de caldo de cana, onde o trajeto fica pior. É um caminho estreito de mato, com bastante entulho, vidro quebrado e lixo, e você ainda vai precisar passar por uma vala pisando em uma pedra estreita que cobre uma parte do vão. Daí, você segue até o condomínio na Rua Gentil Portugal do Brasil, por um espaço mais amplo, onde você pode acessar o elevado da massa para, por fim, atravessar rumo à Rua Cristina Maria de Assis e chegar
a Arena MRV. E fique atento, porque por causa da alta demanda em dias de jogos, a BH Trans pode interditar uma faixa na Via Expressa para permitir o melhor fluxo de pedestres, mas isso ainda não é uma certeza. Esse caminho foi percorrido em 25 minutos e cerca de 2.450 passos em uma caminhada normal. Sérgio, tem alguns trechos ali um pouco tensos, né? Muito tensos, né? Foi muito interessante essa reportagem, porque ela traz o trajeto e a gente consegue visualizar, já sem o grande público, a dificuldade de fazer esse trajeto entre a Estação Eldorado e o estádio. Realmente é muito preocupante, tem pontos, né, extremamente frágeis, vulneráveis, tanto a uma pessoa levar uma queda, né, ou a questão mesmo da segurança em relação ao trânsito de veículos, né, porque as pessoas vão ocupar uma faixa que vai além do passeio, né, mesmo as coberturas para proteção contra as intempéries. E se você tem muitas pessoas chegando ao mesmo tempo, né, você tem torcidas, às vezes, adversárias. Então, esse caminho ele é incompatível com o propósito e com a escala desse estádio. Então, realmente, isso vai exigir, Adriana, uma operação muito sofisticada, muito complexa da BH Trans, né, e da Secretaria de Mobilidade Urbana, para que esse trajeto se dê com segurança para o transeunte. Então, com isso, o trânsito de veículos, de caminhões, de ônibus, vai ficar bastante comprometido para que o pedestre tenha segurança, porque o trajeto só sobre o passeio, ele está bastante comprometido e pode trazer uma série de riscos para as pessoas. Isso realmente é um ponto de atenção e a única solução nesse momento, como eu disse, é intensificar essa operação de trânsito para que reserve maior espaço junto às pistas de automóveis para o pedestre. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, Sérgio, mas eu queria te perguntar o seguinte: a preocupação que fica é que o projeto, por exemplo, ele determina 3 anos, né? Um período de 3 anos, um prazo de 3 anos para que essas contrapartidas sejam executadas. E aí a gente fica na expectativa de se vai haver o cumprimento em relação a esse período, porque a gente tem um histórico, né, Sérgio? Tem obras, por exemplo, que começaram a ser feitas por ocasião da Copa do Mundo que não ficaram prontas até hoje. Luciano, o ideal é que a gente utilize o planejamento a favor, né, desses empreendimentos e que nessa fase de operação que você faça pequenos ajustes justamente para calibrar, né, porque nem tudo consegue ser previsto, como disse a Adriana, mas quando a gente já tem um cenário onde o prognóstico é preocupante, eu acho que é mais do que uma calibragem. Eu acho que a partir desse primeiro encontro, com toda dessa primeira utilização mais intensa do estádio, né, mesmo com toda essa operação especial que vai ser criada, é necessário que as partes se reúnam, avaliem o que deu certo e o que deu errado, e melhorem a cada momento a operação desse estádio com vista na segurança do pedestre, na segurança do torcedor, na segurança do cidadão. Isso é fundamental. A gente não pode correr o risco de ter esse alerta depois de um problema que porventura possa acontecer. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho e diante desse cenário que está sendo apresentado, realmente a operação vai ter que ser bastante sofisticada, completa, mas não dá para esperar 3 anos. Nós vamos ter que melhorar a cada dia, né? Não a cada jogo, a cada dia, para que ao final de 3 anos a gente não encontre um cenário de expectativa para melhorar a segurança para daqui a 3 anos, mas sim de ir melhorando essa segurança, esse conforto, né? E reduzindo esses impactos negativos a cada dia. Arquiteto e urbanista Sérgio Missior, professor de Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana da Fundação Dom Cabral. Sérgio, saiba que é sempre muito bom tê-lo aqui, tá bom?
Eu que agradeço, Adriana, Luciano, quem está nos acompanhando. Eu espero que todos tenham entendido. Não é uma questão de ter amor a um time, mas sim de ter responsabilidade em relação a essa operação que envolve, né, dezenas de milhares de pessoas e que traz impactos para toda a cidade. Então, fazendo com planejamento, né, e ajustando esses pontos, é possível sim que a gente tenha um estádio que dinamize o turismo, a economia, o esporte e o lazer, mas ainda tem um bom dever de casa para ser feito. Obrigada, viu, Sérgio? Bom fim de semana para você. Até a próxima, Sérgio. Até logo.